Bom dia, amados irmãos, hoje, sábado santo do Senhor. É um dia da gente realmente buscar o Senhor, querido, em oração, em clamor, colocar nossas vidas a dispor do Senhor e clamar, inclusive pela nossa nação, clamar pelo nosso país, clamar para que Deus toque no coração dessas autoridades que querem implantar leis para denegrir com a família, para denegrir com a inocência das nossas crianças e para estabelecer o crime, a criminalidade, legalizar a criminalidade da nossa nação. Então nós temos que clamar e buscar a presença de Deus. E o sábado é um dia muito importante para isso. O maná de hoje está no livro de Salmos 31. Nós vamos ver alguns versos aqui a partir do 19. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás, perdão, não é Salmo 31, não, Salmo 34. Salmo 34, corrigindo aí. A partir do verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha a atenção presta atenção que a palavra está dizendo. Os olhos do Senhor, os olhos estão sobre os justos, ou seja, Deus protege aqueles que são justos com teus olhos. Aqueles que são pessoas justas, pessoas honestas, pessoas com integridade, tem uma pessoa idônea, os olhos do Senhor o acompanham em todos os caminhos. Aqueles que realmente têm um compromisso com a palavra santa do Senhor. Os olhos do Senhor estão atentos a tudo que Ele faz. E olha o que ele aqui, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Não fica uma oração do justo, que ele diz, sem resposta. Não fica uma oração de um justo, pessoa que é justa, pessoa que tem integridade, de andar nos caminhos do Senhor, observar os mandamentos, essa pessoa, ela é ouvida por Deus. Ela é ouvida, Deus ouve. Os olhos dele estão acompanhando todo o seu andar, todo o seu caminhar, por onde ele for. Os olhos acompanham. Se Deus vê alguma situação, alguma armadilha na tua frente, Deus envia o anjo dele e te livra daquela armadilha. Te livra daquela armadilha. E ele ouve a oração, ouve o clamor, a súplica dessa pessoa. Mas olha o que acontece com as pessoas ímpias, aqueles que maquinam mal no coração. Pessoas que ficam... Por isso que eu digo, amigo, irmão, minha irmã, não se preocupe com alguém que queira o teu mal. Não se preocupe. Porque olha o que vai acontecer com essas pessoas, que elas planejam o mal, elas intentam o mal contra os outros. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra em memória eterna. Olha que não é brincadeira, não é? Os olhos do Senhor, o mesmo os olhos do Senhor, a face de Deus é contra todos que fazem o mal, todos, sem exceção, todos que fazem o mal, para desarraigar da terra e não terão memória na terra. Ou seja, a pessoa que maquina o mal, aqui já está falando do retorno de Cristo, do reino glorioso de Jesus. Os que fazem o bem, são justos, herdarão nova terra e novos céus. Estarão na presença do Senhor. Mas aqueles que maquinam o mal, desejam o mal dos outros, falam mal de um, falam mal de outro, critica isso, critica outro, que serão desarraigados. O que é desarraigado? Arrancado, com raiz e tudo, e lançado no lago de fogo, nas trevas, e seu nome vai se apagar, ninguém vai se lembrar de uma pessoa dessa. Agora, os justos, a pessoa que é temente ao Senhor, tem um compromisso com Deus, ficarão em memória eterna. Olha a diferença, querido.
Ou seja, tem um memorial diante do trono de Deus, tem um memorial nos céus. Aquilo que eu ministrei, acho que foi ontem, a respeito exatamente falando desse memorial, o qual Daniel tinha, Davi tinha, e tem até hoje, está lá, o memorial deles estão até lá, desde quando eles estavam na terra até agora está lá nos céus. O memorial deles está lá no céu, porque foram pessoas tementes ao Senhor. Ah, pastor, mas Davi fez tanta coisa, fez muita coisa errada, mas ele era um homem temente a Deus. Ele fazia coisas que agradavam a Deus, mais que ele agradava do que ele entristecia. O que Davi agradou muito mais a Deus do que ele entristeceu. Que ele era um homem de oração, era um homem que se arrependia, era um homem que reconhecia seus erros e sempre voltava para o Senhor. Ao contrário dos orgulhosos, dos pretensiosos, o orgulhoso, o pretensioso não reconhece seu erro. Tu vai falar com ele e fala, não, eu estou certo. Ele está certo em tudo, ele não tem nada de errado. Dá para perceber, queridos, que as pessoas orgulhosas, as más, elas não herdarão o reino, não vão herdar. Então não se preocupe com essas pessoas que querem fazer o que elas acham que está por cima de tudo. Elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem, no Brasil com as pessoas, mas não pode. Não ficarão impunes. Não ficarão impunes. Essas pessoas não passarão nem por julgamento, já vai direto, lançado nas trevas exteriores. Ali é ranger de dente, choro, ranger de dente por toda a eternidade. Não é mais 30, 40, 100 anos, é a eternidade no lago de fogo. O justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O justo clama a Deus, e Deus ouve e livra das suas angústias. Eu pergunto para ti, meu irmão, minha irmã, eu não vou ouvir tua resposta, mas responde para ti mesmo. De quantas situações que Deus já te livrou? Que tu, se fosse tu sozinha, não conseguiria suportar. Tu olha às vezes para a situação que tu passou, e fala, poxa, se não fosse Deus, eu não teria suportado. Eu já passei muitas, querido, e uma das piores foi a perca da minha esposa. A maior aflição, a maior dor, mas Deus tem me consolado. Deus tem me dado livramento. Sabe, então é isso que eu quero que tu guarde no teu coração, essa palavra de Deus. E aqui, no verso 18, olha, presta atenção. Como a palavra de Deus traz para nós. Perto está o Senhor dos que o têm um coração quebrantado e o salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor. Perto. Não está longe, querido. De todos aqueles que têm um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Coração temente a Deus. Que procura se afastar do mal. Procura se afastar do pecado, procura estar longe dessas coisas com que contamina, como Daniel fez. Daniel não quis se contaminar com as coisas do reino babilônico. Ele esteve no reino babilônico, presta atenção, esteve ali no reino babilônico, mas ele não se contaminou com as coisas do reino. Ele não se contaminou. Tu pode estar num lugar, querido, que talvez tu não gostaria de estar. Mas tu não pode se contaminar onde tu está. Não pode deixar aquele lugar que tu está te contaminar. Foi isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, falou para os judeus que estavam em Roma. Não conforme com a situação, não tome a força a situação. Vocês estão aqui, mas não se contamine com isso. E ele diz assim, e o Senhor salva os contritos de espírito. O que é contrito de espírito, querido? Quantas situações você passou? Aflição de alma. Às vezes tu teve uma situação que já foi médico, procurou aquilo, não resolveu. Porque não é uma enfermidade física, é a enfermidade da alma. É a aflição do espírito, gera enfermidade na alma. A aflição do espírito gera enfermidade na alma.
E somente o Senhor para dar livramento. Somente Ele pode te dar o livramento. Então guarde essa palavra no teu coração, que o Senhor venha nesse sábado trazer resposta de todos os teus questionamentos, todas as tuas orações, tudo que Ele tem colocado diante dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Um feliz sábado a todos, em nome do Senhor Jesus.